Você gosta de fazer alguma coisa pelo reino ou qualquer tipo de trabalho e não faz nenhuma questão de que seja lembrado ou que seja visto? Talvez alguns de vocês façam alguma coisa muito boa, muito necessária, mas ninguém vê, mas ninguém sabe. Talvez nem aqueles que estão à sua volta saibam exatamente a importância do trabalho que você faz e daquilo que você desempenha. E talvez nós sejamos tentados nesses momentos assim, como talvez aquilo que fazemos não tem grande repercussão ou reconhecimento, ou até mesmo conhecimento das pessoas, a gente tem a tendência de achar que aquilo que a gente faz não tem valor e que Deus não está vendo. Hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de um apóstolo que é irmão do primeiro, que nós já falamos. É irmão de Simão Pedro. Esse apóstolo é André. André, o apóstolo das pequenas coisas. Irmãos, essa série de mensagens, se você quiser aprofundar nesse assunto, você pode adquirir um livro pela editora Cultura Cristã, do John MacArthur. O título do livro é 12 Homens Comuns. Se você quiser estudar, quiser entrar nos detalhes, nas minúcias da personalidade de cada um, você pode se aventurar a ler esse livro. É bem fácil de ler, muito gostoso. E é profundamente bíblico também. André figurava entre o primeiro grupo de discípulos. Nós seguimos a linha de pensamento que Jesus, nos evangelhos, quando se descreve o grupo dos apóstolos, há um momento em que o evangelista diz primeiramente Pedro e depois os demais. Nos parece que os 12 apóstolos são divididos em grupos de 4, e de acordo com a proximidade com Jesus. André figurava no primeiro grupo. Nós somos acostumados a pensar em Pedro, Tiago e João. Pedro, os dois irmãos, Tiago e João, e André sendo irmão do primeiro. Mas André ele foi originalmente o primeiro apóstolo, ou o primeiro homem a ser chamado por Jesus para acompanhá-lo e para ser um mensageiro do reino. Originalmente, André era de um lugar chamado Betsaida. Só que quando Jesus o encontra, ele já estava no outro lugar, já estava lá na região de Cafarnaum. Diz os estudiosos que provavelmente ele tinha uma casa lá juntamente com o seu irmão, o Simão Pedro, e ficando de certa forma perto da sua cidade natal. E ali eles tocavam um negócio da pesca, pescaria. Pegar peixe, vender. Jesus, quando os encontra, eles estavam lavando suas redes. Nós vemos isso lá em Lucas. Provavelmente, Pedro e André cresceram juntos com Tiago e João. Nos parece que eles têm uma certa proximidade. E o encontro pessoal de Jesus com esse grupo de pessoas, na verdade, não começa com Pedro, não começa com João, não começa com Tiago, mas começa com André. O encontro pessoal de André com Jesus ocorreu no dia, depois, no próximo dia, depois do batismo de Jesus. Logo após Jesus ter saído da água, no outro dia, Jesus então encontra com André. André estava do lado de João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, quando João Batista diz, ao ver Jesus passando perto dele, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando André ouve isso, André sai correndo e vai até Jesus, e Jesus lhe pergunta: o que é que você está buscando? Ele responde: Jesus, onde é que você vai? Onde é que você se encosta? Onde tu assistes? Ninguém usa esse termo hoje porque essa Bíblia que nós temos foi traduzida há muitas décadas atrás. Mas a pergunta de André, na tradução, foi: onde assistes? Onde é que você vai? Onde é que você tem o seu lugar? Aí Jesus diz: vinde e vede. João, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Capítulo 1, verso 35.
João, Evangelho, capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 14h, da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Vamos ler juntos o verso 41? Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Vamos juntos o verso 42? E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. 4h da tarde, Jesus provavelmente estava aos arredores de onde estava João Batista. Observe a primeira coisa que André fez. Ele achou primeiramente o seu irmão. Achamos o Messias, o enviado da parte de Deus, o aguardado por eles. E então, André vai avisar a Pedro e diz assim: nós encontramos o Messias, e provavelmente pega Pedro pela mão e o atropela, e o leva até Jesus. Mateus relata também esse encontro lá no capítulo 4, e de vez em quando eu vou recorrer a algumas diferenças que tem em Mateus capítulo 4, para a gente ampliar o nosso conhecimento. Mas o que é que eu e você podemos aprender com este apóstolo das pequenas coisas? A primeira lição aqui, irmãos, André enxergava o valor das pessoas como indivíduos. André enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Está André preocupado com uma coisa: o seu irmão. Irmãos, pense bem numa coisa. Todos nós, eu fui criado numa família de 3 irmãos. Um falecido, era para ser 4 homens. 3 vingaram. Fomos criados os 3. Do mais novo, eu sou 18 anos mais velho. E 9 anos mais velho que o do meio. Então, de vez em quando, o nível de relacionamento era tenso, porque a diferença de idade era muito grande. Então, enquanto um estava numa expectativa, numa fase da vida, o outro estava em outra fase totalmente diferente. Alguns falavam: não, mas daí que vocês tinham que brigar menos, pelo contrário. E às vezes, quando a gente está em determinada época da vida, a gente tem menos paciência com quem está lá muito lá atrás. Não é? E aí, irmãos, a gente tinha os nossos dilemas, como toda família tem. Mas se alguém de fora mexesse com os irmãos, mexia com todo mundo, por mais defeito que a gente tinha. Né? Eu sempre levava pior, tinha que defender os 2, né? Porque os menores não iam me defender nunca. O tamanho, então, se arrumasse alguma encrenca com alguém do meu tamanho, eu tinha que me virar sozinho, porque os 2 menores não iam ajudar em nada. Mas de vez em quando a gente pensava assim: meu irmão não, não mexe com meu irmão. Na verdade, a gente não era briguento, nada disso. Coisas próprias da fase de menino. Mas o fato é que cada um dos meus irmãos tem as suas diferenças. O mais novo tem um jeito de ser, o do meio tem um jeito de ser, e eu tenho outro jeito completamente diferente, irmãos. Pode até aparecer, porque as tias lá em casa têm aquela mania de, quando nasce um bebê, ficar olhando assim: a orelha é do pai, o nariz é da mãe, a sobrancelha aí é do avô, os olhos é da avó. Eu queria um dia que você fizesse isso com um programa de computador e pegasse o olho da avó, a sobrancelha do avô, e junta tudo para você ver o que dá. Não é? Não dá certo. Cada um é de um jeito. Me parece, irmãos, que o André, quando olhava para Pedro, a primeira pessoa que veio na cabeça dele quando encontrou Jesus: meu irmão, da minha família, da minha casa. Por quê? André enxergava o valor das pessoas como indivíduo. Ele já tinha amizade, sim, com Tiago e com João, com certeza.
Mas ele pensou no Pedro. Em outra ocasião, irmãos, Jesus põe os discípulos numa situação muito difícil. Está logo após aí, no capítulo 6 de João. O ministério de Jesus se torna público e Jesus começa a atrair multidões. Até um dia que ele chega em determinado lugar, à beira do lago de Cafarnaum, num deserto distante do lago de Cafarnaum, e 5.000 pessoas estavam em volta de Jesus. Já estava acabando o dia, o sol já estava para se pôr, e aquela multidão estava faminta. Jesus olha para os discípulos e fala, olha, vocês têm que dar um jeito aí. Esse povo tem que comer. Mas, na verdade, quem procurou, identificou o problema foram os discípulos, os apóstolos. E Jesus diz assim, ó, dai vocês mesmos de comer, vocês se viram. Né? Dá um jeito aí. Aparece, irmãos, todo mundo sabe da história, eu espero que você saiba, Filipe, apresentando para o Senhor um menino. Né? Aparece Filipe entrando na história, sendo, digamos assim, desafiado por Jesus a resolver aquele problema. Dá vocês mesmos de comer. Mas André é um cara que está só escutando aquela história, e no meio de 5.000 pessoas, ele vê um menino. Quem é? O menino dos peixinhos e dos pães. Parece que André, irmãos, tem esse dom de identificar pessoas específicas no meio da multidão. De saber que uma única pessoa, singularmente, pode ter o seu papel digamos assim, a ser desempenhado. Aplicando para os dias de hoje, irmãos, nós gostamos de ser tratados individualmente quando chegamos em determinado lugar. Ninguém gosta de ser tratado por atacado, mas às vezes nós tratamos as pessoas por atacado, imaginando que todo mundo é igual. Não é? Às vezes nós estigmatizamos determinado bairro da cidade, dizendo assim, aqui só mora gente assim, aqui só mora gente assado. É ou não é? Às vezes, irmãos, nós estigmatizamos famílias, essa família inteira é assim. Não é. Não é assim. Não é assim, não. Às vezes nós estigmatizamos países, estigmatizamos nosso próprio país. Né? André, quando olhou para aquele menino, identificou alguém que poderia ajudar a resolver alguma coisa. Talvez muitos passassem por ele e falassem, deixa para lá, não vai resolver coisa alguma. André enxergava o valor das pessoas como indivíduos e não como massa simplesmente. Em outra ocasião, pessoas de origem grega, de cultura grega, está lá em João capítulo 12, procuravam conhecer Jesus. Se dirigiram a Filipe primeiramente, mas sabe quem Filipe foi procurar antes de procurar Jesus? André. E daí André levou aqueles gregos que estavam dizendo, queremos conhecer Jesus. Aí André pegou aqueles gregos e foi lá e levou para Jesus. Como nós precisamos, irmãos e irmãs, de pessoas que façam esse papel, que nós vamos chamar de fator André. Fator André é a pessoa que olha para o outro e fala, eu vou te levar para Jesus. E leva para Jesus. Pessoas que olham para a sua família como o palco, como o campo da sua missão pessoal. E aqui, irmãos, é uma lição muito importante. Nós precisamos atentar para o fato que a gente precisa ser bênção de Deus, precisamos fazer esforços para levar aqueles que estão à nossa volta também aos pés de Jesus. Gente que quer alcançar as multidões, irmãos, mas ainda não testemunha do Evangelho na sua própria casa. É uma coisa para a gente pensar. André era alguém que tinha no seu coração, eu não posso conhecer, agora que eu achei o Messias, eu não posso guardar isso para mim mesmo. Meu irmão precisa conhecer Jesus. Que coisa interessante. E também de pessoas, irmãos, que identificam
os outros, consegue enxergar nos outros a individualidade, a particularidade de cada um, né, e ver o seu potencial no que ele pode ajudar. Nós chamamos isso de fator André. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, com o André, é que ele enxergava o valor não somente das pessoas individualmente, mas enxergava o valor também das pequenas dádivas. E eu quero aqui voltar à experiência de quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Em João capítulo 6, nós vemos uma multidão que precisava se alimentar. Se quiser abrir aí a sua Bíblia, está em João capítulo 6. Como eu disse, Filipe, colocado numa tarefa árdua, alimentar uma multidão. Eu não vou ler todo o texto, mas você vai lembrar. Olhe para mim. Em João capítulo 6, Jesus faz uma ilustração muito forte sobre si mesmo. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ou eu sou o pão vivo que desceu do céu. Certamente você vai concordar comigo que se eu tivesse somente essa referência aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Hoje, como nós sabemos, o pão, nós estamos acostumados estamos familiarizados com esse tipo de comida, com este alimento. Certamente o seu significado, ainda que não atinja a profundidade do Novo Testamento ou da época de Jesus, mas nós sabemos o seu valor. Mas agora imagine que você fizesse parte daquelas 5.000 pessoas que estavam famintas, que estavam prestes a ficar numa situação muito difícil naquele deserto, sem ter nenhuma padaria, sem ter nenhum lugar para recorrer para se alimentar. Depois de você ter participado de um milagre em que todos são alimentados e ainda sobram 12 cestos cheios, quando o mestre diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, esta frase saindo da boca de Jesus, com certeza entraria no seu coração com um significado e com um poder muito maior. Eu penso que Jesus, irmãos, já faria essa ilustração. E o milagre tinha esse propósito. Não somente, irmãos, de alimentar pessoas famintas, mas também para apontar para a pessoa que Jesus significa. 200 denários era o dinheiro de 8 meses de trabalho. E essa era a quantia que os discípulos tinham em suas mãos. Era o que eles tinham. Filipe fala claramente: não, olha, são 200 denários. Não vai dar para alimentar todo mundo mesmo com todo esse dinheiro, que era uma boa quantia. São 8 meses de trabalho de um homem. Mateus, o evangelista, relata esse episódio dizendo que os discípulos sugeriram que as multidões fossem despedidas e cada um comprasse o que comer, se virasse pela estrada. Mas nesse contexto, Jesus diz: olha, vocês vão ter que dar de comer. É aí que aparece, indicado pelo André, esse menino. Somente aqueles pães, somente aqueles peixinhos. O que é isso para uma grande multidão? André é esse tipo de pessoa que identifica, irmãos, no pouco, numa pequena dádiva, a oportunidade para a multiplicação de Deus. Jesus ensinou, irmãos, aos discípulos a mesma lição quando falou a respeito da viúva, de uma mulher que estava no templo a entregar a sua oferta. 2 pequenas moedas. Jesus falou que aquela mulher entregou tudo o que ela tinha. Perto, talvez, daquilo que muitas pessoas tinham colocado, aquilo era muito pouco. Só que, no entanto, Jesus disse assim: essa mulher deu uma oferta que sobrepuja todas as outras. Uma vez um amigo meu disse assim: hoje eu vou para o culto e vou dar a oferta da viúva pobre. Eu disse para ele: tu é uma viúva? Não, e tu também não é pobre. Viúva pobre, na época de Jesus, é quem estava desprovida de todo e qualquer lastro social. Não tinha INSS,
não tinha pensão, não tinha ajuda de ninguém. Muitas que ficavam viúvas eram obrigadas a fazer as coisas mais horripilantes para poder sobreviver. Muitas, talvez, irmãos, tivessem que trabalhar em determinados lugares que ninguém tinha que trabalhar. Essa viúva não tem nada, mas Jesus identificou que o pouco que ela deu seria aceito e recebido por Deus. Sabe o que nós identificamos, irmãos, em termos de missões, em termos de sustento da obra de Deus? É que a maior parte da obra de Deus pelo mundo é sustentado por pessoas que têm este perfil, que tem muito pouco, mas que é muito fiel. Pasmem vocês, irmãos, às vezes as pessoas que mais têm são as que menos ofertam e as que menos investem na obra de Deus. É justamente o contrário. André identificou naquele menino que não fez objeção a entregar, talvez, aquilo que alimentaria a si mesmo e, quem sabe, sua família. Está aqui, Senhor, o pouco. Jesus, então, diz, distribui. Você já imaginou, irmãos, aquela cesta andando pela multidão? Chega um, enfia a mão ali, pega um pão, quando olha, está o mesmo pão ali. Vê outro, pega um peixe, olha para um lado, quando olha, tem outro peixe lá dentro. Já parou para pensar nisso, irmãos? Tudo isso começou porque André identificou uma pequena coisa, uma pequena dádiva que podia ser usada nas mãos de Deus. Mas eu quero caminhar mais um pouquinho. André também enxergava, ou via, o valor do serviço secreto. Mas o serviço secreto não é aquele do James Bond, viu, gente? O serviço secreto é a pessoa que está preocupada em levar pessoas a Cristo, mais preocupada em levar pessoas a Cristo do que entrar em glamurosas e difíceis discussões. Ao que parece, Pedro, especialmente, tem essa curiosidade maior, de entender um pouco mais das coisas, de se aprofundar um pouco mais. Tiago e João, por outro lado, também estavam à procura, influenciado por sua mãe, à procura de se assentar, um à direita e o outro à sua esquerda, quando Jesus viesse a assumir o possível trono físico de Israel. André, em nenhum momento manifesta essa preocupação. André é o retrato daqueles que trabalham em silêncio. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz para nós: não sirvam à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. André jamais pregou para multidões. André não escreveu epístolas. Na verdade, a Bíblia nos parece, irmãos, mostrar somente a silhueta de André, mas jamais o seu retrato por completo. Mas ele serve. Um historiador da antiguidade da igreja, cujo nome é Eusébio, aliás, boa parte das informações dos apóstolos vem dele. Isso não está na Bíblia, isso está na tradição. Aquilo que está na tradição a gente usa como informação, mas eu não estou dizendo realmente que foi assim, mas eu estou dizendo que pode realmente ter sido assim. Diz a tradição de Eusébio que André chegou até um lugar chamado Sítia, pertinho de onde nós chamamos hoje de Rússia. E é por isso que a Rússia tem André, dentro da sua visão, dentro da sua religião, é claro, a Rússia tem o André como seu padroeiro. Aliás, André também é padroeiro da Escócia. Há um relato que diz que esse apóstolo levou a Cristo a esposa de um governador de uma província romana. O marido, então, esse governador ficou enfurecido com isso. O marido exigiu que a esposa renunciasse à fé e que André fosse crucificado. E diz a tradição que André foi crucificado em forma de X. E ele não foi pregado, ele foi amarrado.
E é por isso que a morte de André, diz Eusébio, que demorou 2 dias. Isso me faz pensar algumas coisas, irmãos, sendo isto totalmente verdade. Que André, depois de uma vida, quem sabe à sombra do seu irmão, que foi, nós bem sabemos, o líder dos 12 apóstolos, autor de epístolas, profundo influenciador e doutrinador do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos está cheio de suas referências, Pedro. Mas André, talvez vivendo à sombra do seu irmão, continuou fazendo o que sempre fez, levando pessoas a Cristo. E mesmo sem ter a fama dos outros apóstolos, especificamente o seu irmão, Pedro, André continuou fazendo o seu trabalho. Ele foi desprezado? Não, não foi desprezado. Ele foi privilegiado, ele foi o primeiro a ser chamado. O primeiro a ouvir de Jesus, a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. Foi o primeiro a seguir Jesus. Fez parte do círculo mais próximo de Jesus. Seu nome está entre os apóstolos. Seu nome será gravado nas fundações da cidade celestial, da Jerusalém, a nova Jerusalém. Graças a Deus, irmãos, por pessoas como André, que não faz questão nenhuma de aparecer, que fazem trabalhos nas nossas igrejas que ninguém vê, que carregam o piano e ninguém vê, que trabalham em silêncio, de modo fiel, que fazem ofertas ínfimas para quem vê, mas significativas para quem recebe. Talvez poucos de vocês conhecem a história de um grande evangelista norte-americano, Dwight Lyman Moody. Levou milhares e milhares de pessoas a Cristo através do seu ministério. Dwight Lyman Moody fundou um centro de formação de obreiros, de envio de missionários, que enviou missionários ao redor do mundo. Dwight Lyman Moody é conhecido no meio acadêmico, no meio dos pastores, nas igrejas norte-americanas. Só que ninguém sabe quem é Edward Kimball. Edward Kimball é um professor da escola dominical. Era um professor da escola dominical nos meados do século XIX, lá na América do Norte, que viu um rapaz que trabalhava numa loja de sapatos, que passava de vez em quando perto da sua casa, e ele um dia pensou, preciso falar do evangelho para esse rapaz. Edward Kimball relutou muito, porque ele achava que não daria conta. E quando ele passou perto da loja, ele nem percebeu, irmãos, já tinha passado da loja. De tão preocupado que ele estava com o que ia dizer. Ele voltou, entrou na loja, com medo de que aquele rapaz fosse despedido, com medo da reação do rapaz, do patrão do rapaz, mas autorizaram que ele entrasse. Lá no fundo da loja estava esse rapaz trabalhando. E diz que Edward Kimball falou algumas coisas para eles, um tanto quanto, não muito elaboradas assim. Dwight Lyman Moody disse isso depois. Mas Edward Kimball pregou o evangelho, falou do amor de Jesus para aquele rapaz e convidou aquele rapaz para ir para uma escola bíblica dominical que ele era o professor. Naquele mesmo instante, ali dentro da loja, Dwight Lyman Moody se converteu. Foi para a igreja, foi batizado, foi para o seminário, se tornou o avivalista, o pastor que nós conhecemos. Tudo por quê? Um professor da escola dominical, cujo nome aparece nas notas de rodapé dos livros do Dwight Lyman Moody, que a gente não faz questão de guardar. Que Deus levante, irmãos, pessoas como André. A gente precisa sim de Pedros, de João, de Tiago, mas a gente precisa também de gente como André,
que saiba que Deus o chamou para realizar uma função muito importante, que não aparece, que não faz nenhuma questão de aparecer. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,